Um CEO milionário flagrou a babá resolvendo um problema de 300 milhões de dólares em segundos. O que ele fez em seguida chocou toda a empresa. Antes de começarmos a história, conta pra gente nos comentários de qual cidade você está assistindo. E no final, não esquece de dar uma nota de 0 a 10. Agora, aproveite a história. O telefone de William Moore tocava pela terceira vez. Desta vez, ele atendeu sem nem olhar o número. Tô descendo. Fica na linha. Sua voz era fria, direta, como uma ordem que não aceitava perguntas. Ele se levantou da cadeira do escritório e saiu, deixando a porta entreaberta e o notebook ainda sobre a mesa, com a tela azul brilhando, linhas de código correndo pela tela. Do outro lado do corredor, Sofia viu tudo. A mochila do Oliver estava ali. Ele havia esquecido o carregador do tablet na mesa de William. Ela hesitou por um instante, olhou em volta e entrou rapidamente só para pegar o carregador e sair sem que ninguém percebesse. Mas o que viu na tela fez seu coração parar. Era código. Linhas e mais linhas. Bagunçado, repetitivo, com a lógica completamente perdida. O carregador estava ali, do lado do teclado. Bastava esticar o braço, mas a tela... Era como se gritasse por socorro. Nossa, isso tá péssimo, murmurou, arqueando uma sobrancelha. Sem pensar, sentou-se na frente do notebook. Se inclinou para olhar melhor. O problema era óbvio. Um loop mal posicionado estava entupindo a função principal, fazendo a fila de dados se alimentar de volta no sistema. Um erro clássico. Instintivamente começou a digitar. Seus dedos voavam pelo teclado com uma agilidade que ninguém esperaria de alguém que cuida de crianças o dia inteiro. Seu rosto estava calmo, concentrado, como se fizesse aquilo todos os dias. E já fez. Mas ninguém ali sabia. Ou quase ninguém. Ela corrigiu a estrutura, reorganizou a lógica, separou os elementos e testou. O cursor parou exatamente onde deveria. Rodou liso. Ela sorriu. Pronto. Respira, sistema. Foi quando ouviu a voz. O que você está fazendo? Sofia congelou. O coração disparou tanto que ela achou que tinha batido a cabeça na tela. Virou-se devagar. William estava parado na porta. O rosto, uma mistura de incredulidade e raiva. E eu... Tentou falar, mas a voz não saía. Ele entrou, os olhos arregalados, como se tivesse pego alguém em flagrante. Sofia se levantou num pulo, tropeçando. Você não tinha o menor direito de mexer nesse computador, ele disse avançando. Eu sei. Me desculpa de verdade, não foi por mal. O carregador do Oliver estava aqui. Eu só ia pegar e sair. Aí vi o código, reconheci o erro. Foi instinto. Eu só corrigi. Corrigiu? Ele retrucou com sarcasmo, se aproximando. Eu não pensei. Só agi. Foi reflexo. Eu não queria tocar em nada seu, eu juro. Vi o bug e só... Corrigi. A lógica estava presa num loop principal, rodando em círculos, igual hamster em roda. Ela respondeu sem nem pensar. William parou. Olhou para a tela. Sofia ficou parada, com as mãos entrelaçadas na frente do corpo, tentando impedir o coração de sair pela boca. O silêncio parecia eterno. William se sentou na cadeira. Seus dedos começaram a digitar rapidamente. Testava o que ela tinha feito. Rodou o código de novo. A linha que antes travava, agora fluía. A execução final, limpa. O bug que sua equipe, uma das melhores do país, não conseguia resolver há 2 semanas. Estava corrigido. Ele não conseguia acreditar, mas os números estavam lá. Você... Ele começou, sem mais raiva na voz, só puro espanto. Você acabou de salvar um contrato de 300 milhões de dólares. Sofia deu um passo para trás, sem saber se aquilo era um elogio ou o anúncio de que seria presa. Eu sinto muito, de verdade. Pode me demitir. Eu não devia. Ele levantou a mão pedindo silêncio. Ficou quieto por alguns segundos. Depois se levantou.
Sofia deu mais um passo para trás, pronta para sair da sala, pronta para sair da cidade se precisasse. Ele a olhou com uma expressão impossível de decifrar. Isso foi genial. Os olhos de Sofia se arregalaram. Mas isso não muda o fato de que eu invadi seu espaço e mexi em algo que não me pertencia. Sim. E ao fazer isso, você salvou um projeto que não me deixa dormir faz semanas. Ele se virou, observando-a com mais atenção. Quem é você? De verdade? Eu sou só a babá do seu filho, disse ela, soltando uma risada nervosa, tentando aliviar o clima. Então, ainda estou contratada como babá? Ou acabei de pedir demissão como hacker acidental? William não respondeu de imediato. Olhou novamente para a tela. O código corrigido brilhava ali, como uma prova incontestável do que havia acabado de acontecer. Passou a mão pelos cabelos. Um gesto que Sofia já tinha notado sempre que ele precisava processar algo grande. Senta aí, disse ele, apontando para a poltrona ao lado da mesa. Sofia hesitou. Olha, se você vai me dar uma bronca sobre privacidade e limites profissionais, prefiro ouvir em pé. Assim posso correr se for preciso. Ele quase sorriu. Quase. Sente-se, Sofia, por favor. Por favor? A pegou de surpresa. Ela se acomodou na cadeira, alisando a saia do uniforme com nervosismo. William virou sua própria cadeira para encará-la, braços cruzados, mas com uma postura menos tensa do que antes. Onde você aprendeu a programar? Foi direto ao ponto. Sofia suspirou. Seção de informática da Biblioteca Pública Queen Anne. Prateleiras Jó 47. Teja 62. Pode conferir se quiser. A incredulidade voltou ao rosto dele. É isso mesmo, chefe. Nem todo mundo nasce com dinheiro para MIT ou Stanford. Alguns de nós têm que usar o que têm. Ela cruzou as pernas, de repente mais confiante. Python para iniciantes. JavaScript fácil. Fundamentos de estruturas de dados. Li todos. 2 vezes. Algumas partes, 3. William a observava como se tentasse resolver um enigma complicado. E além disso, cursos gratuitos online, Khan Academy, Code Academy, Free Code Camp. Sofia contou nos dedos. Tudo de graça. Tudo no meio da noite depois que Oliver dormia e antes de você acordar. Ela riu. Sabia que seu Wi-Fi é incrível às 3 da manhã? Você usou minha internet para estudar programação? A voz dele estava entre irritada e impressionada. Tecnicamente, eu estava na casa. E tecnicamente, você nunca disse que não podia. Ela deu de ombros. Mas relaxa, nunca mexi nas suas coisas pessoais. Sou uma invasora ética. William balançou a cabeça, atônito. Há quanto tempo você estuda isso tudo? Uns 3 anos. Começou como curiosidade, virou obsessão. E agora aparentemente é motivo de interrogatório. 3 anos. Ele se inclinou para a frente. E nunca comentou nada? Sofia deu uma gargalhada genuína, desarmante. Ah, claro. Primeiro dia de trabalho eu diria: Oi, sou a Sofia, vou cuidar do seu filho. E nos meus tempos livres, sei invadir sistemas bancários. Super normal, né? Não é invasão quando você corrige bugs, William murmurou mais para si mesmo. Obrigada pela aula técnica, professor. Sofia se levantou. Mas agora que você conhece meu lado obscuro, vou voltar para o trabalho. O Oliver deve estar se perguntando onde eu fui. Espera. William também se levantou. Você fez faculdade? Sofia parou na porta e virou-se lentamente. Comecei ciência da computação na Universidade de Washington. 2 anos e meio. E o que aconteceu? Por um momento, a máscara brincalhona de Sofia escorregou. Aconteceu a vida. Contas para pagar, família para cuidar. Sonhos que custavam mais do que eu podia bancar. E você simplesmente desistiu? A pergunta saiu mais dura do que William pretendia. Sofia endireitou os ombros. O brilho brincalhão nos olhos foi substituído por algo mais firme. Desisti? Ela riu, mas sem nenhum humor. Eu não desisti de nada. Eu fiz escolhas. Escolhi pagar aluguel em vez de mensalidade. Escolhi trabalhar em vez de me afogar em dívidas. Escolhi sobreviver em vez de sonhar. William sentiu algo estranho no peito, uma sensação que não conseguia nomear.
Não foi isso que eu quis dizer. Foi exatamente isso que você quis dizer. Sofia se aproximou, os olhos afiados. Porque no seu mundo, quem não tem diploma não importa. Quem não estudou numa universidade de elite não pode saber de nada útil. Ela respirou fundo. Bem-vindo ao mundo real, chefe, onde algumas pessoas são inteligentes apesar das circunstâncias e não por causa dos privilégios. O silêncio que se seguiu pesou no ar. William a olhou, de verdade, pela primeira vez. Viu a determinação nos olhos escuros, a forma como ela se mantinha ereta, mesmo usando um uniforme simples, a inteligência por trás de cada palavra escolhida com precisão. Você tem razão, ele disse, em voz baixa. E eu estava errado. Sofia piscou, claramente não esperando aquilo. Uau! Essa foi inesperada. Acontece mais vezes do que eu gostaria, William murmurou, passando a mão no rosto. Você me ensinaria o seu jeito? Como você resolveu aquilo? Sério? Sofia inclinou a cabeça. Minha equipe tem doutorados de Stanford, MIT, Caltech, e você, com livros de biblioteca e Wi-Fi emprestado, resolveu em 5 minutos o que eles não conseguiram em 2 semanas. Wi-Fi emprestado, por favor, corrigiu ela sorrindo. E claro, eu posso explicar. Só não agora. Oliver provavelmente já está destruindo sua sala. Ela virou-se para sair, mas parou na porta. Ah, e William? Sim? Nem tudo que brilha vem de Harvard, chefe. Às vezes, é só alguém determinado o bastante para polir uma pedra bruta até virar diamante. Sofia saiu do escritório, deixando William sozinho com seus pensamentos. Ele olhou de novo para a tela do computador, onde o código agora rodava perfeitamente. Depois, olhou para a porta por onde ela havia saído. Do corredor, ele ouviu Oliver rindo, seguido pela voz de Sofia, inventando alguma história maluca sobre piratas que programavam naves voadoras. William se viu sorrindo, algo que não fazia há semanas. Sentou-se novamente e tentou focar na caixa de entrada lotada, mas a mente insistia em voltar àquela conversa. A forma como Sofia defendeu suas escolhas sem se vitimizar. A inteligência afiada, escondida por trás do humor despretensioso, ao modo como ela o colocou em seu lugar sem perder a elegância. William Moore sempre achou que sabia exatamente como classificar as pessoas. Costumava separá-las rapidamente, úteis ou inúteis, inteligentes ou medianas, determinadas ou acomodadas. Hoje, essa lógica dele começava a ruir. Mas Sofia não se encaixava em nenhuma daquelas categorias. E, de alguma forma, isso o incomodava, de um jeito estranhamente agradável. Pela primeira vez em muitos anos, William Moore se sentiu curioso, não só como profissional, mas verdadeiramente intrigado por outra pessoa. E esse sentimento, ele percebeu com um misto de fascínio e preocupação, começava a importar para ele de um jeito que não tinha nada a ver com códigos limpos ou problemas de 300 milhões de dólares. A voz de Oliver ecoou do corredor. Sofia, você pode ensinar meu pai a fazer panquecas que não pareçam biscoitos queimados? A risada dela soou como um sino. Só se ele prometer que não vai tentar programar a receita. William balançou a cabeça, finalmente deixando o sorriso se formar por completo. Sim, havia definitivamente algo em Sofia Sanz que merecia sua atenção, e pela primeira vez em muito tempo ele estava ansioso para descobrir o que era. Na segunda-feira seguinte, William acordou com uma ideia que beirava o ridículo, mas era simplesmente irresistível. Se Sofia realmente tinha o conhecimento que demonstrara, ele precisava ter certeza. Não porque não confiasse nela, mas por pura curiosidade científica. Pelo menos foi isso que ele disse a si mesmo ao montar o primeiro teste. Deixou uma planilha aberta em seu laptop com uma fórmula propositalmente errada. Nada muito gritante, mas suficientemente irritante para incomodar qualquer um com um olhar técnico. Um VLOOKUP, com uma referência circular capaz de fazer o Excel sangrar pelos olhos. Bom dia, Sofia, cumprimentou, observando-a com atenção. Bom dia, chefe, respondeu ela, pendurando a bolsa no gancho da cozinha. Oliver ainda dorme como um anjo. Café? Sofia ergueu a sobrancelha. Você está me oferecendo café? Em que fase estamos agora?
tentando ser menos arrogante, segundo uma pessoa muito sábia que conheci recentemente. Deve ser muito inteligente, disse ela com um sorriso, aceitando a xícara. Vou acordar o pequeno príncipe. William voltou ao escritório e fingiu trabalhar, mas manteve os ouvidos atentos aos sons da casa. Barulho de aspirador. Risadas de Oliver. Passos no corredor. Depois de uma hora, encontrou um post-it colado no monitor. Sua planilha teve soluços. VLOOKUP não deveria rodar em loop eterno, a menos que você esteja tentando criar um buraco negro no Excel. Corrigi. De nada. S. William sorriu. Fase 1 do teste. Aprovada. Na terça-feira, ele foi mais sutil. Deixou um script em Python aberto com indentação bagunçada. Algo que não quebraria o código, mas causaria comportamentos esquisitos o suficiente para deixar qualquer programador maluco. O bilhete estava preso ao teclado. Quem formatou isso precisa de ajuda. Parece que foi atacado por gangues rivais de tabs e espaços. Organizei tudo. Agora vivem em paz. S. PS. Sempre use 4 espaços. Sempre. William deu uma gargalhada. Oliver, correndo pelo corredor, parou na porta. Por que você tá rindo sozinho, pai? A Sofia disse que quem ri sozinho normalmente está planejando alguma coisa suspeita. A Sofia diz muitas coisas sábias, murmurou William, dobrando o bilhete. Na quarta, ele elevou o nível. Deixou uma apresentação em PowerPoint escrita em Comic Sans, com cores berrantes e animações caóticas, um verdadeiro atentado visual. Dessa vez, o bilhete veio acompanhado de uma nova versão. Meus olhos sangraram. Fiz uma versão que não causa convulsões. Arial 12, cores profissionais, transições suaves. Respeito visual é tudo, chefe. Seus investidores vão agradecer. PS. Comic Sans é um crime contra a humanidade. S. William abriu a nova versão e ficou impressionado. Ela não apenas arrumou o design, reorganizou o conteúdo de maneira muito mais lógica e impactante. Era profissional, extremamente profissional. Na quinta-feira, decidiu testar conhecimento mais técnico. Deixou um trecho de código JavaScript com uma função recursiva mal estruturada que causava Stack Overflow. Era o tipo de erro que só alguém com base sólida perceberia. O bilhete voltou com a correção completa. Sua recursão estava mais perdida que turista em São Paulo. Implementei Memoization para melhorar a performance e evitar colapso nervoso do navegador. Agora roda suave, tipo samba no carnaval. PS. Recursão sem controle é igual Oliver sem supervisão. Desastre garantido. S. William parou de fingir que era apenas curiosidade. Aquela mulher tinha conhecimento técnico real, senso estético afiado e, além de tudo, era engraçada. Era desconcertante e fascinante. Na sexta, ele não resistiu a um teste final. Deixou uma planilha com dados financeiros reais. Nada confidencial, mas complexa, cheia de fórmulas erradas e formatação horrível. Queria ver até onde ela iria. 2 horas depois, encontrou não só um bilhete, mas uma planilha completamente refeita. Chefe, isso aqui era um caos organizacional. Refiz tudo. Gráficos dinâmicos, tabelas dinâmicas, formatação condicional e até um dashboard bonitinho. Se fosse uma casa, eu teria demolido e reconstruído. Espero que goste da reforma. S. E naquele momento, William soube com absoluta clareza. Ele não estava mais apenas curioso. Ele estava de fato envolvido. Quem te ensinou Excel? Eu preciso ter uma conversa séria com essa pessoa. William abriu a planilha e sua mandíbula literalmente caiu. Era trabalho de nível corporativo. Gráficos elegantes, dados organizados, análises que ele sequer havia pensado em fazer. Era melhor do que o trabalho de alguns analistas seniores da empresa. Ele olhou fixamente para a tela, depois para o bilhete, depois de novo para a tela. Uma sensação estranha começou a crescer em seu peito. Não era só admiração profissional, era interesse, um interesse genuíno em conhecer a mente brilhante que se escondia por trás de uma babá. Pai,
Por que você tá com essa cara de quem viu fantasma? Oliver apareceu na porta segurando um copo de suco. Não é fantasma, filho. É surpresa. A Sofia faz dessas, disse William, simplesmente. Ela falou que gente inteligente gosta de surpresas boas. Você acha ela inteligente? Oliver revirou os olhos. Pai, ela resolve meus deveres de matemática mais rápido que você e ainda faz panquecas em forma de dinossauro. E ontem ela consertou meu videogame quando você disse que teria que chamar o suporte técnico. William sorriu. Aquilo era verdade. Posso te contar um segredo? Sussurrou Oliver, como se fosse algo sério demais. Claro. A Sofia fica acordada até tarde mexendo no computador da sala. Eu vi quando fui pegar água. Ela estava fazendo uns desenhos coloridos na tela. Desenhos coloridos na tela. Provavelmente programando. Ou estudando. William sentiu uma pontada de culpa por estar testando ela pelas costas, quando ela claramente usava o próprio tempo livre para aprender mais. Oliver, você gosta da Sofia? Óbvio. Ela é divertida e não briga comigo quando eu faço perguntas esquisitas. Ele tomou um gole de suco. E você também gosta dela, né? A pergunta pegou William de surpresa. Por que acha isso? Porque você para de fazer cara feia quando ela tá por perto e sorri mais. A Sofia diz que sorrir faz bem pro coração, da boca das crianças. William olhou para o filho, impressionado com sua percepção. Ela realmente fala coisas bem sábias. Outro gole. Ah, e pai? Oi? A Sofia deixou um bilhete para você na geladeira. Ela disse que era importante. O coração de William começou a acelerar. Importante como? Não sei. Ela só falou que você ia entender quando lesse. William foi até a cozinha com Oliver seguindo atrás como um filhote curioso. Na porta da geladeira, preso por um ímã em forma de dinossauro, estava um bilhete diferente. Mesma caligrafia de sempre, mas o tom. William, eu sei que você tem deixado erros de propósito para me testar. Isso não me incomoda. Na verdade, é até fofo ver você tentando descobrir quem eu sou sem simplesmente perguntar. Mas que tal a gente ter uma conversa de verdade? O Oliver vai dormir na casa da avó amanhã, certo? Prometo não invadir nada seu sem permissão. PS, você tem um dom real para criar problemas criativos. Já pensou em mudar de carreira? S. William leu o bilhete 3 vezes. Ela sabia. É claro que sabia. E ao invés de se ofender, estava convidando ele para conversar. O que ela escreveu? Oliver tentou espiar por cima do braço do pai. Que ela é ainda mais inteligente do que eu imaginava. Eu já sabia disso, disse Oliver como se fosse óbvio. A Sofia sempre sabe das coisas antes da gente falar. William dobrou o bilhete com cuidado e colocou no bolso. Pela primeira vez em anos, ele estava ansioso por uma conversa. De verdade. Queria conhecer alguém. De verdade. E pela primeira vez desde que Sofia Sanz entrou em sua vida, William admitiu para si mesmo que talvez, só talvez, estivesse interessado nela de um jeito que ia muito além do profissional. William passou o sábado inteiro planejando. Oliver estava com a avó, e o silêncio da casa deu a ele espaço para pensar. Ele havia decidido que queria uma conversa real com Sofia. Mas, sendo William Moore, ele não conseguiria simplesmente pedir. Precisava de um pretexto. Então armou sua armadilha mais elaborada até agora. Um algoritmo de otimização com uma falha lógica sutil, porém evidente, ao menos para quem realmente entendesse do assunto. O tipo de erro que faria qualquer programador experiente balançar a cabeça em frustração. Às 8 da manhã de segunda-feira, quando Sofia chegou, ele estava na cozinha fazendo café com uma concentração quase científica. Bom dia, disse, tentando soar casual. O Wall não está aqui hoje. Voltou ontem, mas quis ficar mais uma noite na casa da avó. Sofia pendurou a bolsa e o olhou com curiosidade. E você tá cozinhando? Fazendo café, William disse, mexendo a canela com um pouco mais de força do que o necessário. Café técnico? Café técnico? Sofia arqueou uma sobrancelha, nitidamente divertida. Queria trocar umas ideias com você sobre otimização de sistemas. Ele se virou, segurando 2 xícaras.
Você se importaria de dar uma olhada num projeto em que estou trabalhando? Sofia cruzou os braços com um leve sorriso nos cantos da boca. William Moore me convidando para um café técnico. É isso mesmo? É tão estranho assim? Considerando que até semana passada você mal reconhecia minha existência além do papel de babá do Oliver. Sim, é meio surreal. William sentiu o rosto esquentar. Eu sempre soube que você existia. Ah, claro. Como a babá. Agora sou a babá que programa. Sofia aceitou a xícara sentindo o aroma. Canela. Chique, hein? Vai analisar o código ou me analisar como se eu fosse algum tipo de experimento social? Por que não os dois? Sofia riu e o seguiu até o escritório. O laptop de William estava aberto, a tela tomada por linhas de código. Sofia se aproximou, deu uma olhada rápida e William a observava, esperando pela reação. Ela ficou em silêncio por 30 segundos. Então suspirou. Sério, William? Sério o quê? Ele perguntou. Sofia se virou para ele, mãos na cintura. Você está me testando de novo. E dessa vez nem tentou esconder. Não estou, não. Loop infinito na linha 47. Condição de saída mal feita na linha 63. E você ainda teve a audácia de usar uma variável chamada teste para Sofia, na linha 81. Ela apontou para a tela sem sequer olhar. Você devia gastar esse tempo todo com terapia, em vez de pegadinhas. William ficou paralisado por um instante, percebendo que tinha acabado de ser completamente desmascarado. E então, algo aconteceu. Algo que não acontecia havia muito tempo. Ele riu. Não foi um sorriso educado ou uma risadinha discreta. Foi uma gargalhada verdadeira vinda do peito, que ecoou pelo escritório. Sofia piscou, claramente surpresa. Uau! Você sabe rir, afinal? Aparentemente, sim, William disse, enxugando os olhos, ainda sorrindo. Desculpa, é que você está absolutamente certa em tudo. Sempre estou, disse Sofia, sentando na poltrona e cruzando as pernas. Mas confesso que estou curiosa. Por que todo esse teatrinho? Você podia simplesmente dizer: Sofia, vamos conversar. William se encostou na mesa, de frente para ela. Honestamente, eu não sei conversar com as pessoas de um jeito normal. Normal como? Sem um objetivo, sem um propósito profissional, sem avaliar se a pessoa vai ser útil para alguma coisa. Ele passou a mão pelos cabelos. É patético. Eu sei. Sofia o observou por alguns segundos. Não é patético. É triste, mas não patético. Qual a diferença? Patético seria se você não tivesse percebido. Triste é quando você percebe, mas não sabe como mudar. William sentiu algo se mover no peito. Um baque seco de reconhecimento. E você acha que é possível mudar? Qualquer um pode mudar. A pergunta é: quer? Sofia tomou só um gole do café. Esse café tá realmente bom. A canela foi um toque ótimo. Obrigado, William disse, sentando na cadeira do escritório. Posso te fazer uma pergunta pessoal agora? Você quer perguntar, depois de me espionar por uma semana inteira? Ela riu. Vá em frente. Como você não é amarga com a vida? Como assim? Quero dizer, você teve que largar a faculdade. Trabalha como babá, mesmo podendo fazer muito mais. E ainda assim você ri. Brinca. Como? Sofia ficou em silêncio por um momento, girando a xícara nas mãos. Por que ser amarga não muda nada? Só me deixaria miserável. E amarga por cima disso. Ela olhou para ele. Além disso, quem disse que ser babá é menos importante do que trabalhar com código? Bom, objetivamente. Objetivamente nada, ela interrompeu, inclinando-se para frente. Eu cuido do seu filho. Ajudo a formar o caráter de uma criança. Ensino valores, paciência, criatividade. Você realmente acha que isso vale menos do que otimizar algoritmos? William abriu a boca para responder, mas não tinha resposta. Bom, o salário. Ah, então o valor de uma pessoa se mede em dólares?
Sofia arqueou a sobrancelha. Interessante filosofia de vida. Deve ser por isso que você é tão feliz e realizado. A ironia foi afiada, mas não cruel. William sentiu como se tivesse levado um tapa, leve, mas certeiro. Você está certa de novo. Eu sei. Sofia sorriu. Olha, William, não tenho nada contra dinheiro. Dinheiro é útil, paga contas, dá segurança. Mas ele não define valor e definitivamente não define inteligência ou capacidade. Como você adquiriu tanta sabedoria assim? Vivendo no mundo real, ela deu de ombros. Em que bolha você cresceu? Nunca precisou escolher entre pagar a conta de luz ou comprar comida. Nunca te disseram que você não é bom o suficiente por causa do seu endereço ou das suas roupas? William balançou a cabeça. Então você nunca teve que aprender que o valor das pessoas não tem nada a ver com o que elas vestem ou onde estudaram. Sofia se levantou. É uma lição dura, mas valiosa. E você não sente raiva das pessoas que nasceram com privilégios? Sofia o encarou por um longo momento. Raiva é um luxo que eu não posso me dar. Ela foi até a janela. Mas quer saber? Eu sinto pena. Pena de pessoas como você que têm tudo e não sabem o valor de nada. Tão protegidas pela própria riqueza que nunca aprenderam a encontrar beleza nas coisas simples. Ela se virou para ele. Você tem um filho incrível, uma casa linda, o poder de mudar o mundo, e mesmo assim parece miserável a maior parte do tempo. William ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. Isso foi brutalmente honesto. Você pediu um café técnico. Eu sempre sirvo com especificações completas. Sofia sorriu. Mas não se preocupe. Ainda acho que há esperança para você. Esperança de quê? De se tornar uma pessoa decente. Você só precisa sair da própria cabeça de vez em quando. William a olhou. De verdade. Viu a inteligência nos olhos escuros, a firmeza na postura, a gentileza que transparecia mesmo nas críticas mais afiadas. Sofia. Sim. Obrigado pelo café técnico. Ela sorriu, e William sentiu algo que há muito tempo não sentia, uma conexão genuína com outro ser humano. Sempre às ordens, chefe, mas da próxima vez, sem código falso. Eu prefiro conversas de verdade. Na quinta-feira seguinte, William teve que fazer algo que detestava: receber executivos em casa para uma reunião de emergência. O servidor principal da empresa estava apresentando falhas e 3 dos maiores clientes ameaçavam cancelar contratos milionários. Sofia, hoje vai ter movimento por aqui, ele disse durante o café da manhã. 5 ou 6 executivos vão vir para uma reunião. Você se importaria de ficar meio invisível? Ela terminou o café com um sorriso seco. Claro, chefe. Vou me camuflar na parede. Não foi isso que eu quis dizer. É que eles são complicados. Complicados tipo personalidades difíceis ou tipo ignorantes e preconceituosos? William hesitou. Um pouco dos dois. Sofia soltou uma risada leve. Não se preocupe. Eu dou conta de executivos temperamentais. Já cuidei do Oliver nos piores dias dele. Às 2 da tarde, a cobertura estava lotada. William havia transformado a sala em uma espécie de sala de reuniões improvisada, com notebooks, projetores e muito café. Sofia se movia discretamente ao fundo, servindo bebidas e mantendo Oliver entretido no quarto. Os executivos eram exatamente como William temia, arrogantes, impacientes e tratavam qualquer um que não estivesse de terno como se fosse parte da mobília. Precisamos de soluções, não de desculpas, disparou Richard Hamilton, VP de tecnologia do maior cliente da empresa. 3 milhões em prejuízo por dia não é brincadeira. Estamos trabalhando dia e noite para resolver isso, respondeu William, tentando manter a calma. Trabalhando como? Rosnou Marcus Webb, outro executivo, gesticulando com raiva. Seu time é incompetente. Talvez seja a hora de terceirizar para quem realmente sabe o que está fazendo. Sofia estava na cozinha preparando mais café quando o tom da conversa chamou sua atenção. Oliver havia pedido suco de laranja e ela levava um copo para ele quando a discussão atingiu o auge.
O problema é que você se cerca de amadores, disse Hamilton. Você precisa de gente séria, não esses programadores de fundo de quintal que continua contratando. Sofia parou no corredor. Programadores de fundo de quintal? O sangue ferveu. Cursos rápidos? Pessoas como ela que estudaram em bibliotecas públicas, que sacrificaram tanto para aprender. Ela apertou o copo de suco com mais força e continuou andando. O que você sugere? Perguntou William, visivelmente frustrado. Limpe a casa, Hamilton respondeu. Demita esses amadores e contrate profissionais de verdade, gente do MIT, Stanford, Caltech, não quem aprendeu programação assistindo vídeo no YouTube. Sofia entrou na sala no exato momento em que Hamilton fez um gesto com a mão, desdenhoso. E foi aí que aconteceu. Talvez tenha sido o comentário sobre o YouTube, talvez o tom arrogante, ou talvez o destino tenha decidido que era o momento perfeito. Sofia tropeçou. O copo de suco voou num arco quase coreografado e aterrissou direto no peito de Hamilton, encharcando a camisa branca impecável e a gravata italiana caríssima. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Hamilton olhou para baixo, depois olhou para Sofia, depois de novo para a camisa, como se o cérebro dele não conseguisse processar o que acabara de acontecer. Você jogou suco em mim, gaguejou, com a voz quase 2 tons acima do normal. Sofia olhou para ele, depois para o copo vazio em sua mão, depois para a mancha alaranjada se espalhando pela camisa, e ao invés de pedir desculpas, como qualquer pessoa sensata faria, ela disse: "É para tirar o excesso de arrogância." O silêncio se aprofundou. Webb abriu e fechou a boca como um peixe fora d'água. Os outros executivos estavam paralisados. William estava dividido entre o horror e algo perigosamente parecido com admiração. Você... Como se atreve?" Hamilton explodiu, pingando suco no tapete persa. "Opa, desculpe por isso", disse Sofia. Mas o tom dela não parecia nem um pouco arrependido. "Mas já que já manchou, aproveita e reflete um pouco sobre esse discurso de pessoas reais. Só para constar, alguns dos melhores programadores que conheço aprenderam em bibliotecas públicas. E sim, até no YouTube. Quem você pensa que é para me dar lição?" Hamilton se levantou, cada movimento dele fazendo o suco escorrer mais. "Eu sou a babá", disse Sofia, erguendo o queixo. "E aparentemente, alguém com melhor mira do que você tem de bom senso." William sabia que precisava intervir, repreender Sofia, pedir desculpas, tentar salvar a reunião. Mas quando abriu a boca, o que saiu foi totalmente inesperado. Uma gargalhada. Começou baixo, como um pigarro. Depois cresceu, e antes que percebesse, William Moore, o CEO sério e comedido, estava rindo em voz alta, na frente dos clientes mais poderosos da empresa. "Isso é um absurdo!" Webb se levantou indignado. "Vai deixar sua funcionária nos tratar assim?" William tentou se recompor, mas bastou olhar para Hamilton, encharcado de suco, agitando os braços furiosamente que a risada voltou com força total. "Desculpa", disse entre gargalhadas, "mas a Sofia tem razão numa coisa." "Em quê?" exigiu Hamilton, tentando secar a camisa com um guardanapo. "Em que, às vezes, é mesmo preciso lavar um pouco da arrogância", disse William, enxugando os olhos. "E sobre a minha equipe, eles são brilhantes, independente de onde estudaram." Sofia ficou surpresa. William olhou para ela e piscou discretamente. "Mas, Sofia", disse ele, tentando manter a seriedade, "você não pode sair por aí jogando suco nas pessoas." "Verdade", respondeu ela solenemente. "Da próxima vez, vou usar algo que não manche, talvez água." Hamilton soltou um som engasgado. Webb parecia prestes a ter um derrame. "Isso é inaceitável", declarou Hamilton. "Exigimos um pedido de desculpas formal." "Claro", disse William, ainda sorrindo. "Sofia, você gostaria de se desculpar?" Sofia pensou por um momento. "Peço desculpas por desperdiçar um suco de laranja perfeitamente bom. Oliver teria adorado esse suco."
Os executivos saíram da sala furiosos, murmurando ameaças e ofensas. William fechou a porta atrás deles e se virou, encontrando Sofia agachada, recolhendo cacos de vidro. Você tem noção de que provavelmente acabamos de perder contratos de 3 milhões de dólares? Ele disse. Sofia parou, olhou para ele. Você tá bravo? William considerou a pergunta. Ele deveria estar furioso. Deveria estar calculando prejuízos e pensando em estratégias de contenção. Mas em vez disso sentia-se leve, como se um peso que nem sabia que carregava tivesse finalmente sumido. Não, respondeu por fim. Estou impressionado. Impressionado? Você fez algo que eu quis fazer por anos, disse William, abrindo um sorriso. E disse coisas que eu deveria ter dito há muito tempo. Sofia retribuiu o sorriso. Então acho que o suco valeu a pena. Cada gota, respondeu a voz de Oliver, ecoando do corredor. Sofia, cadê meu suco? Sofia e William se entreolharam e caíram na risada. Vou dizer que o suco foi usado por uma causa nobre, disse Sofia, ainda rindo. E eu vou ligar para os meus advogados, respondeu William. Mas antes, obrigado. Pelo quê? Por me lembrar de quem eu era. Antes de ficar tão sério. Sofia sorriu com ternura. Sempre que precisar, chefe. Mas da próxima vez, me avisa antes. Trago suco extra. 3 dias depois do que Oliver batizou de o incidente do suco, a vida na cobertura praticamente voltou ao normal. Quase. William se pegava sorrindo mais. Suas conversas com Sofia estavam menos formais, e ela tinha começado a deixar bilhetes, mesmo quando não havia códigos para consertar. O último dizia: acabou-lhe o café. Comprei mais. Não me agradeça. Me pague com um dia de folga. Era sexta-feira à noite e William estava no escritório, tentando entender por que o servidor principal da empresa continuava apresentando falhas aleatórias. Os relatórios técnicos da equipe eram inconclusivos. Tudo funcionava perfeitamente nos testes, mas no ambiente real, o sistema travava em momentos imprevisíveis. Oliver dormia. Sofia estava na sala dobrando roupas e assistindo a uma série na Netflix. E William estava a um passo de surtar. Droga, murmurou, passando a mão pelos cabelos pela 20ª vez. O que está acontecendo com esse sistema? Ele já tinha revisado os logs, analisado os gráficos de desempenho, feito diagnósticos manuais. Nada. O servidor simplesmente falhava. Sem padrão, sem causa clara, sem lógica. Um problema assim podia afundar a empresa, se não fosse resolvido logo. Levantou-se para buscar mais café e passou pela sala. Sofia estava no sofá, cercada por pilhas de roupas dobradas, os olhos fixos na TV. Trabalhando até tarde de novo? Ela perguntou, sem tirar os olhos da tela. Problema no servidor? Não consigo identificar a causa. Respondeu ela, dobrando uma das camisetas de Oliver com precisão quase militar. Já checou os logs da memória virtual? William parou. Como você sabe sobre logs de memória virtual? Universidade do YouTube, lembra? Respondeu ela com um sorriso. E talvez eu tenha dado uma olhadinha em alguns dos seus relatórios enquanto limpava o escritório. Sofia, calma. Eu não toquei em nada confidencial. Só li por cima. Ela finalmente olhou para ele. Mas falando sério, você verificou se tem vazamento de memória? Pode ser isso que está causando os travamentos. William a encarou surpreso. Não. Minha equipe focou em problemas de código e rede. Vazamentos de memória são sorrateiros. No começo parece tudo certo, mas com o tempo vai piorando. Até que, bum, o sistema desaba. Ela dobrou outra peça de roupa. Mas enfim, você que é o expert. Eu só assisto série e cuido de uma criança. William voltou para o escritório com um sentimento estranho no estômago. Não era enjoo, era antecipação. Abriu os logs de memória virtual que tinha completamente ignorado. E lá estava. Um vazamento sistemático no módulo de cache, escondido nos testes porque só aparecia após muitas horas de uso contínuo, como no ambiente real, onde o sistema rodava 24 horas por dia. O problema se acumulava, até que tudo caía. Meu Deus,
murmurou William, os dedos voando pelo teclado para confirmar a descoberta. Era aquilo. O problema que sua equipe de doutores não conseguiu achar estava bem ali, escancarado nos logs. E ninguém pensou em procurar ali. Ele começou a aplicar a correção, mas parou. Pela porta entreaberta, podia ver Sofia à mesa de jantar, agora inclinada sobre seu laptop pessoal, provavelmente estudando. A luz azul suave da tela iluminava o rosto concentrado dela. Uma ideia louca cruzou sua mente. William reuniu todos os relatórios técnicos, incluindo o problema recém-descoberto, e acidentalmente os deixou espalhados sobre a mesa da cozinha. Depois, voltou para o escritório e fingiu que estava imerso no trabalho. 20 minutos depois, ouviu passos na cozinha. Sofia, provavelmente pegando um copo d'água. William se escondeu discretamente atrás da porta, sentindo-se ridículo, mas curioso demais para desistir. Ouviu o barulho das folhas sendo mexidas. Depois, silêncio. Um silêncio longo. William. A voz dela veio da cozinha. Ele manteve o disfarce. Sim? Você diminui as taças na mesa. Ah, obrigado. Devia ter esquecido. Mais silêncio. Depois, o som inconfundível de uma cadeira sendo arrastada. William esperou 15 minutos antes de ir até a cozinha. Sofia estava inclinada sobre os documentos, caneta na mão, fazendo anotações nas margens. Achou algo interessante? Perguntou, tentando soar casual. Sofia levantou os olhos. Quer a resposta educada ou a brutalmente honesta? Sempre brutalmente honesta, vindo de você. A sua equipe estava olhando no lugar errado, disse ela, apontando para uma das páginas. Vocês focaram nos problemas de conectividade e nos nós de comunicação, mas ignoraram completamente a gestão de recursos. E o problema está bem aqui. Sofia circulou uma seção do relatório. Vazamento de memória, no módulo de cache. Olha os horários das falhas e compara com os picos de uso de memória. William se inclinou, fingindo analisar o que ela havia mostrado. Você tem razão. Como é que a gente deixou isso passar? Porque vocês são todos especialistas demais. Sofia se recostou na cadeira. Às vezes, a resposta mais simples é a certa. Não precisa ser complicado para ser sério. E como você sugere que a gente corrija isso? Sofia pegou uma folha papel em branco e começou a rabiscar um diagrama. Adiciona um coletor de lixo mais agressivo aqui, otimiza a liberação de cache aqui e implementa um monitoramento em tempo real aqui. Terminou o desenho e deslizou o papel até ele. 15 minutos de trabalho no máximo. William olhou o diagrama. Era limpo, eficiente e... certo. Completamente certo. Isso é brilhante, Sofia. É óbvio, disse ela, levantando-se e recolhendo os papéis. Mas você já sabia disso, não sabia? Foi por isso que deixou os relatórios aqui. William sentiu o rosto esquentar. Eu não... William, ela o cortou com um sorriso que dizia claramente, não me subestime. Você estava me observando trabalhar. Eu ouvi você se mexendo atrás da porta. Desculpa, foi curiosidade científica. Sofia dobrou os papéis e os entregou a ele. Bem, a sua curiosidade científica acabou de salvar sua empresa. De novo. Sofia, eu... Relaxa, disse ela, interrompendo mais uma vez. Não tô brava. Na verdade, é meio fofo te ver, tentando entender como a minha mente funciona. Fofo? Tipo um cientista estudando uma borboleta rara? Sofia riu. Mas agora você me deve uma. O que você quer? Um aumento? Uma promoção? Eu posso... Sofia colocou a mão no braço dele. William sentiu um leve choque. Para. Parar o quê? De tentar me encaixar nas suas caixinhas corporativas. Ela puxou a mão de volta. Eu não quero um título. Não quero uma promoção. Não quero ser a ex-babá que virou CTO. Então o que você quer? Sofia olhou nos olhos dele. Respeito. Reconhecimento de que inteligência não vem colada a um diploma. E talvez... Ela sorriu. Que você pare de fingir que não está curioso para saber quem eu realmente sou. O coração de William acelerou.
Sofia, boa noite, William, disse ela, indo em direção à porta. Vai consertar esse servidor ou vai ficar aí processando tudo isso a noite inteira? Depois que ela saiu, William ficou na cozinha segurando os relatórios. No topo da pilha havia um post-it que não estava lá antes. Pode me pagar com pizza ou com respeito? Você escolhe. Os dois seriam ótimos, mas não sou exigente. Pessinen, para de me espionar. Se quiser saber algo, pergunta. William sorriu e voltou para o escritório. Em 10 minutos, implementou a correção. O servidor parou de travar imediatamente, mas, enquanto assistia aos gráficos do sistema voltarem ao normal, sua mente estava longe dali. Estava em Sofia. Em como ela tinha resolvido um problema de milhões como se fosse um quebra-cabeça simples. Em como ela não pediu nada além de dignidade. E em como, pela primeira vez na vida, ele estava genuinamente interessado em conhecer alguém. Não pelo que ela podia fazer por ele, mas por quem ela realmente era. William Moore estava começando a perceber que talvez, só talvez, estivesse se apaixonando por Sophia Sands, e isso o apavorava. E ao mesmo tempo, o fazia sentir vivo. A tempestade chegou sem aviso, numa noite de terça-feira. Seattle estava acostumada à chuva, mas aquilo era diferente. Ventos a quase 100 km, relâmpagos cortando o céu como veias elétricas e uma chuva tão densa que parecia que uma cortina cinza havia sido derrubada sobre a cidade. William estava no escritório quando as luzes piscaram pela primeira vez. Oliver dormia profundamente, exausto de correr pela casa depois que a chuva cancelou os planos de parque. Sofia estava na cozinha, terminando de lavar a louça do jantar. Isso não parece bom, murmurou William, olhando pela janela quando outro raio iluminou o céu. Como se o universo tivesse ouvido, todas as luzes se apagaram de uma vez. A cobertura mergulhou na escuridão total, quebrada apenas pelos clarões lá fora. William, chamou a voz de Sofia da cozinha. Tô aqui. Você tá bem? Tô sim, mas acho que a cidade inteira ficou sem energia. William foi até a janela. Ela estava certa. Seattle inteira estava às escuras. Apenas alguns geradores de emergência pontuavam o horizonte com pequenos pontos de luz. Ótimo, suspirou. Onde ficam as velas? Gaveta da cozinha do lado do fogão. Lanternas na despensa. 15 minutos depois, a sala de estar parecia surpreendentemente acolhedora. Velas espalhadas pelas mesas criavam círculos dourados de luz, e a lareira, que William quase nunca usava, estava acesa, lançando sombras dançantes pelas paredes. Oliver nem percebeu. Sofia voltou do quarto do menino com um sorriso calmo no rosto. Ele está dormindo como um anjo. Que sorte a dele. William estava sentado no sofá, observando a chuva bater contra os vidros da janela. Eu devia estar trabalhando, mas sem internet. O mundo não vai acabar se você relaxar por uma noite, disse Sofia, acomodando-se na poltrona ao lado, com as pernas dobradas debaixo do corpo. Quando foi a última vez que você não fez nada? William pensou por um momento. Honestamente, não consigo lembrar. Isso é triste. É prático. É solitário. Sofia pegou uma vela e colocou sobre a mesinha entre eles. Você sempre foi assim, um viciado em trabalho? Nem sempre. William se recostou no sofá. Quando o Oliver era bebê, eu tentava equilibrar mais. Mas depois da minha ex-esposa... Ele parou de repente. Desculpa. Não preciso falar sobre isso. Só se você quiser, disse Sofia suavemente, ajeitando uma mecha de cabelo atrás da orelha. Às vezes, ajuda. William ficou em silêncio por um momento, ouvindo a tempestade lá fora. Ela dizia que eu era casado com o trabalho, que ela e o Oliver vinham sempre em segundo lugar. Sua voz era baixa, quase engolida pelo som da chuva forte. E ela estava certa. O que aconteceu? Ela me deixou quando o Oliver tinha 3 anos. Disse que não aguentava mais dividir o marido com uma empresa. William olhou para as próprias mãos. O irônico é que eu trabalhava tanto para dar segurança a eles, para construir algo sólido. E no fim, o que eu construí foi um muro entre nós. Sofia o observava à luz suave da vela.
Havia uma vulnerabilidade em seu rosto que ela nunca tinha visto antes. E depois disso, você trabalhou ainda mais. Era mais fácil do que encarar o fato de que eu falhei como marido e como pai. William, Sofia se inclinou para a frente. Você não falhou como pai. O Oliver ama você. Agora ele ama. Mas por muito tempo mal me conhecia. William sorriu com tristeza. Você fez mais por ele nos últimos meses do que eu fiz nos primeiros anos da vida dele. Isso não é verdade. É sim. Você ensina, brinca, ouve todas aquelas histórias malucas que ele inventa. Eu estava sempre ocupado demais. Sofia ficou em silêncio por um momento. Quer saber um segredo? Claro. O Oliver fala de você o tempo todo. Meu pai é muito inteligente, meu pai constrói coisas importantes. Meu pai tem um computador que fala com o mundo inteiro. Ela sorriu. Você é o herói dele. William sentiu um aperto no peito. Mesmo quando eu mal prestava atenção nele? As crianças veem o amor de formas diferentes. Pro Oliver, você trabalhar para cuidar dele já era amor. Estar em casa toda noite era amor. Pensar no futuro dele era amor. Como você sabe tanto sobre crianças e sobre tudo isso? Sofia olhou para as próprias mãos. Experiência. Eu meio que criei minha irmã mais nova. Meio? Totalmente, na verdade. Ela pegou a vela de novo e começou a girá-la entre os dedos. Meus pais morreram num acidente de carro. Eu tinha 22, ela tinha 10. De uma hora para outra, eu era responsável por uma criança. William sentiu o coração parar por um segundo. Sofia, foi por isso que eu larguei a faculdade. Não dava para pagar a mensalidade e criar uma criança ao mesmo tempo. Ela sorriu, um sorriso pequeno e triste. Isabela precisava de estabilidade, de alguém presente, não de uma irmã que estudava o dia inteiro e trabalhava a noite toda. Onde ela está agora? Faculdade de Medicina, na Califórnia, 2º ano. O orgulho na voz de Sofia era impossível de ignorar. Vai ser pediatra. Ela diz que é porque eu ensinei que cuidar de crianças é a coisa mais importante do mundo. William a olhou sob a luz dourada da vela e viu algo mais profundo do que nunca antes. Viu força, sacrifício transformado em amor, uma inteligência aplicada não à ambição, mas a algo muito maior. Você abriu mão dos seus sonhos por ela. Eu não abri mão, só mudei de direção. Sofia colocou a vela de volta sobre a mesa. Meu sonho era ter uma carreira em tecnologia. Acabei tendo uma carreira em criar pessoas. Isabela, Oliver. Não são pequenas conquistas. Mas você ainda quer trabalhar com tecnologia? Claro, mas no meu tempo, do meu jeito. Ela olhou para ele. Nem tudo na vida precisa ser uma corrida, William. O silêncio caiu entre eles, com o som da tempestade preenchendo o espaço. William sentia que estava enxergando Sofia de verdade pela primeira vez. Não só a babá, não só a mulher que consertava código. A pessoa inteira, com todas as suas camadas e beleza. Foi então que o telefone dele tocou. Ele atendeu com relutância. Alô? William. Graças a Deus. Era Marcos, o diretor de tecnologia. O sistema caiu de novo, 3 servidores ao mesmo tempo. Estamos perdendo dados. William sentiu o sangue gelar. Como assim 3 servidores? Ninguém sabe o que aconteceu. Estava tudo funcionando. E de repente, crash total. Os clientes estão furiosos. A Hamilton está ameaçando processar. William se levantou, passando a mão pelos cabelos. Sem energia, sem internet, eu não posso. Você precisa vir para o escritório agora. Marcos, tem uma tempestade lá fora. Não tem energia em lugar nenhum. William, se não resolvermos isso hoje, perdemos tudo. A empresa inteira. Você entende? Ele desligou e ficou parado, encarando o celular. As mãos tremiam. William! Sofia também se levantou. O que aconteceu? O sistema colapsou completamente. 3 servidores. Sua voz estava estranha, distante. Anos de trabalho, milhões em contratos.
Respira. Vai ficar tudo bem. Não, você não entende. William começou a andar de um lado para o outro, os passos acelerados. É a empresa inteira. Tudo o que eu construí. Se eu perder isso, William, Oliver, a casa, a segurança dele. Sua voz estava subindo, tomada por pânico. Eu não posso perder tudo de novo. Eu não posso, William. Sofia se aproximou mais um passo. Eu falhei de novo. Eu sempre falho nas coisas importantes. Ela não disse mais nada. Só chegou perto e o abraçou. Não foi um abraço de consolo ou algo maternal. Foi firme, estável. Um abraço que dizia com clareza: Você não está sozinho. William ficou imóvel por um segundo e então permitiu-se relaxar. Envolveu os braços ao redor dela, inspirou o cheiro suave do seu cabelo, sentiu a solidez daquele corpo pequeno, mas forte. Vai ficar tudo bem, ela sussurrou contra o peito dele. Você vai consertar isso. Você sempre conserta. E se eu não conseguir? Então a gente encontra outro caminho. Sofia se afastou apenas o suficiente para encará-lo nos olhos. Você não está sozinho, William. Ele olhou para ela, realmente olhou, e viu nos olhos escuros dela a determinação, a força silenciosa, a confiança inabalável. Sem pensar, pegou a mão dela. Sofia olhou para as mãos entrelaçadas, depois para o rosto dele. Seu coração disparava, mas ela não se afastou. Pelo contrário, entrelaçou os dedos nos dele. Sofia. A voz de William era baixa, quase um sussurro. Eu sei. Ela respondeu suavemente. E ali ficaram, de mãos dadas, à luz de velas, enquanto a tempestade rugia lá fora. Não foi um beijo, não foi uma declaração. Foi algo mais profundo, um reconhecimento silencioso de que algo havia mudado entre eles, algo real, algo que importava. E pela primeira vez em anos, William Moore se sentiu em casa. A energia voltou às 5 da manhã, com um zumbido baixo que trouxe todos os aparelhos do apartamento de volta à vida ao mesmo tempo. William e Sofia tinham adormecido no sofá, ela encostada no ombro dele, as mãos ainda entrelaçadas. O som do laptop reiniciando os acordou. A energia voltou. Sofia sussurrou, se afastando rapidamente e ajeitando o cabelo. Eu preciso... William se levantou, ainda meio tonto. Preciso checar os servidores. 15 minutos depois, ele já estava no escritório com 3 laptops abertos, tentando acessar os sistemas da empresa remotamente. Sofia apareceu na porta com 2 xícaras de café. Conseguiu entrar? Sim, mas... William passou as mãos no rosto. É pior do que eu pensava. Não foram só 3 servidores. Foram 6, e os backups também falharam. Sofia colocou uma das xícaras ao lado dele e olhou para as telas. Se importa se eu der uma olhada? William hesitou por um instante, depois virou um dos laptops na direção dela. Por favor, eu não consigo entender o que aconteceu. Sofia se inclinou para a tela, os olhos passando rapidamente pelos logs de erro. William observava o rosto dela se concentrar, as sobrancelhas se juntarem levemente enquanto processava os dados. Murmurou após alguns minutos. Interessante. O que você viu? Seu sistema teve gases. William piscou. Gases? Gases. Travado. Igual quando a gente come muito feijão e fica desconfortável. Ela sorriu, ainda focada na tela. Olha aqui os registros de horário. As falhas não começaram de uma vez só. Não? Não. Começaram aqui. Apontou para uma linha específica, às 19h47. Aí foi em cascata. Um servidor falhou, sobrecarregou o outro que falhou também, e assim por diante. William se aproximou. Mas o que causou a primeira falha? Sofia rolou a tela para cima. Processo de sincronização de dados. Alguém mudou os parâmetros de backup na sexta-feira e criou um loop de dependência circular. Loop de dependência?
William começava a entender. O servidor A esperava a confirmação do B, que esperava do C, que esperava do A. Exatamente, 3 pessoas educadas tentando passar por uma porta ao mesmo tempo. Ninguém se mexe. Ela riu. O sistema ficou esperando uma confirmação que nunca viria, até que a memória esgotou e... Bum! Efeito dominó. William olhava para ela impressionado. E você descobriu isso em 5 minutos? Seu sistema estava gritando o problema. Vocês só não estavam ouvindo o idioma dele. Sofia se afastou da tela. A correção é simples. Quebra o loop, reinicia os serviços na ordem certa e adiciona uma verificação para garantir que não aconteça de novo. Sofia, isso vai salvar a empresa. Vai salvar 300 milhões de dólares, para ser exato. Ela deu de ombros. Só tive que dar um chazinho de camomila para o seu sistema. Agora ele pode relaxar. William ficou ali, olhando para a mulher que tinha acabado de salvar a empresa dele. Com a mesma naturalidade com que fazia panquecas para o Oliver, que explicava falhas multimilionárias com analogias sobre gases. Uma onda de algo inexplicável tomou conta dele. Gratidão, admiração e algo mais, algo que fez o peito apertar e o coração acelerar. Vou implementar as correções, disse ele, virando-se de volta para o computador. Todos os sistemas voltaram a funcionar perfeitamente. William enviou relatórios tranquilizadores para os clientes. A equipe técnica já estava de volta ao trabalho. A crise havia acabado. Sofia estava no corredor, indo para a cozinha, quando William saiu do escritório. Sofia, ela se virou. Tudo resolvido. Tudo mesmo. Ele deu alguns passos em sua direção. Graças a você. Eu só... Não. William a interrompeu, chegando ainda mais perto. Você salvou tudo de novo. Você sempre salva tudo. Havia algo na voz dele, no jeito como a olhava, que fez Sofia recuar um passo. William não deixou ela terminar. Em um movimento rápido, segurou seu rosto com as 2 mãos e a beijou. Não foi um beijo hesitante, nem cheio de dúvidas. Foi decidido, carregado de tudo que ele havia reprimido por meses. Alívio, gratidão, admiração e algo muito maior que ele finalmente se permitia sentir. Por um segundo, Sofia se deixou levar. Sentiu a textura dos lábios dele, o calor das mãos em seu rosto. O perfume familiar misturado com café e noites em claro. Mas a realidade a atingiu como um balde de água fria. Ela o empurrou, não com força, mas o suficiente para criar distância. William, não. Sofia, eu... Não. Ela balançou a cabeça, os olhos brilhando com uma mistura de confusão e mágoa. Eu não vou ser sua distração, sua válvula de escape, seu prêmio por resolver problemas. Não é isso. Não é? Cruzou os braços. Você está vulnerável, estressado. Eu ajudo no trabalho e, de repente, vira romance. Conveniente, né, William? Você acha que é isso que está acontecendo? Eu não sei o que pensar. A voz dela subiu um pouco. Você me beijou por gratidão? Como reação ao alívio? Ou porque sou a única coisa que te acordou da sua vida sem cor? As palavras dele saíram baixas, mas cheias de uma honestidade crua que fez Sofia parar no meio da frase. Não tem a ver com trabalho, Sofia. Não tem a ver com você resolver problemas ou salvar a empresa. Ele se aproximou de novo, sem tocá-la. Tem a ver com você fazendo o Oliver rir com os bilhetinhos engraçados, com a forma como você enxerga o mundo, com você me lembrar que existe vida além de planilhas e códigos. Sofia olhou nos olhos dele. Viu sinceridade ali, mas também medo. O medo de quem não sabe lidar com sentimentos reais. Eu preciso pensar, disse finalmente. Sofia, não... William, eu preciso de tempo para entender o que eu estou sentindo, o que você está sentindo. E se isso é real ou só consequência do momento? William assentiu, mesmo que cada fibra do seu corpo quisesse protestar. Quanto tempo? Eu não sei. Sofia deu um sorriso triste. Mas você vai saber quando eu souber.
Ela se afastou, mas parou antes de virar o corredor. William? Sim? O seu sistema não foi a única coisa que despertou. Ela olhou para ele por um longo momento. Eu também estava adormecida há muito tempo, e então ela se foi, deixando William sozinho no corredor, com o coração batendo como se tivesse corrido uma maratona. 3 horas depois, durante uma videochamada de emergência com todos os clientes e investidores, William fez algo que surpreendeu a todos. O problema foi identificado e resolvido por alguém da nossa equipe que prefere permanecer anônimo, disse às câmeras. Essa pessoa não apenas salvou nossos sistemas, mas também nos ensinou uma lição valiosa sobre simplicidade e eficiência. Quem foi? Perguntou Hamilton, ainda na chamada, com a camisa manchada de suco de laranja. Alguém que nos lembrou que inteligência não vem com rótulos ou diplomas. Alguém que resolve problemas de 300 milhões da mesma forma que resolve os do dia a dia, com lógica, criatividade e muito bom humor. Após a reunião, Marcus se aproximou de William. Chefe, quem era mesmo? A equipe inteira está curiosa. William sorriu. Alguém especial, muito especial. Mas enquanto dizia isso, seus olhos se voltavam para a porta da cozinha, onde provavelmente Sofia preparava o lanche de Oliver, fingindo que o mundo não tinha mudado completamente naquela manhã. O servidor estava consertado, a empresa salva, os clientes satisfeitos. Mas William sabia que o verdadeiro desafio estava apenas começando, e pela primeira vez na vida era um desafio que ele realmente queria enfrentar. 2 semanas se passaram desde o beijo no corredor. Sofia e William encontraram um estranho equilíbrio. Conversavam normalmente, trabalhavam juntos quando necessário, mas havia uma tensão no ar, como eletricidade antes de uma tempestade. Oliver, com a sensibilidade que só crianças têm, percebeu. Por que vocês dois ficam se olhando e depois desviam? Perguntou durante o café da manhã de sexta-feira. Sofia quase engasgou com o suco de laranja. William fingiu estar muito interessado nos e-mails. Não sei do que você está falando, mocinho, Sofia disse, bagunçando o cabelo dele. Vocês parecem dois gatinhos assustados, Oliver riu. Minha professora disse que gatinhos fazem isso quando gostam um do outro, mas são tímidos. William tossiu alto. Sofia decidiu que era hora de levar Oliver para escovar os dentes. Mais tarde, com Oliver assistindo desenhos, William se aproximou de Sofia na cozinha. Sofia, preciso te fazer uma proposta. Ela se virou com cautela. Que tipo de proposta? Profissional. Totalmente profissional. William ergueu as mãos. O evento trimestral da empresa é na próxima quinta. Quero te apresentar oficialmente como consultora técnica. William, só escuta. Você salvou a empresa 3 vezes. Os acionistas merecem saber quem está por trás dessas soluções. E você merece reconhecimento. Sofia balançou a cabeça. Não. Por quê? Porque eu não quero ser seu show. A babá que programa. A curiosidade para entreter executivo. Ela cruzou os braços. Eu te disse o que quero. Lembra? Respeito. Não espetáculo. William assentiu, claramente desapontado. Eu entendo, e respeito sua decisão. Obrigada. Mas ele hesitou. Você viria ao evento como convidada? Sofia o observou atentamente. Por quê? Porque o Oliver vai estar lá. É um evento para a família e eu quero que ele veja onde eu trabalho. E William abaixou o tom de voz. Porque eu gostaria que você estivesse lá. Sofia suspirou. Ok, mas como babá do Oliver, não como a consultora misteriosa. Combinado. O evento trimestral da TechCore aconteceu no grande salão de festas do Fairmont Olympic Hotel. Era o tipo de ocasião que William normalmente detestava. Discursos corporativos, networking forçado, executivos competindo para ver quem usava o terno mais caro. Mas dessa vez foi diferente. Oliver estava fascinado com tudo, as luzes, o som, as apresentações nas telonas. E com Sofia. Ela estava linda. Usava um vestido azul marinho simples, nada chamativo, mas que realçava seus olhos escuros e a confiança natural que carregava.
Várias pessoas se aproximaram para cumprimentá-la, assumindo que era a esposa de William. Na verdade, sou a babá, dizia Sofia, sorrindo e se divertindo com as reações surpresas. William estava no palco fazendo sua apresentação anual sobre os resultados da empresa, quando teve uma ideia. Uma ideia completamente impulsiva, que ia contra tudo o que ele tinha prometido a Sofia. Este ano foi desafiador, disse ele no microfone, olhando para as 300 pessoas presentes. Enfrentamos crises que poderiam ter destruído a empresa, mas também descobrimos algo valioso sobre onde a verdadeira inovação nasce. Sofia, sentada nas fileiras do meio com Oliver, sentiu um frio no estômago. William, o que você está fazendo? Sussurrou. Sofia Sanz, ele disse no microfone. Você poderia vir ao palco, por favor? O sangue de Sofia gelou. Oliver bateu palmas, empolgado. Vai, Sofia. É o papai te chamando. 300 pares de olhos se voltaram para ela. Sofia balançou levemente a cabeça, tentando negar, mas William insistiu. Sofia, por favor, confia em mim. Contra todo o bom senso, ela se levantou. Caminhou pelo corredor central, com as pernas tremendo, sentindo cada olhar, cada cochicho, cada pergunta silenciosa. Ao subir no palco, William se aproximou. Você prometeu, ela sussurrou. Confia em mim, ele respondeu baixinho. Então virou-se para o microfone. Esta é Sofia Sanz. Ela cuida do meu filho, Oliver. Murmúrios de confusão tomaram conta do salão. Alguns executivos trocaram olhares do tipo: por que ele chamou a babá? Mas William continuou. Mas a Sofia fez muito mais do que isso. Ela salvou nossa empresa. 3 vezes. Sem formação formal na área, sem acesso às nossas ferramentas corporativas. Identificou e resolveu problemas que nossa equipe de engenheiros com doutorado não conseguiu. O tom dos murmúrios mudou. E ela fez isso no tempo livre, por curiosidade intelectual, usando livros emprestados da biblioteca pública e cursos gratuitos da internet. William respirou fundo, olhando para Sofia, claramente desconfortável, mas firme, sem fugir. E quando eu ofereci cargos, promoções, salários maiores, sabem o que ela disse? Ele fez uma pausa. Ela disse que queria respeito. Queria reconhecimento de que inteligência não vem carimbada em diplomas. Sua voz ficou mais firme. Essa mulher reescreveu mais do que linhas de código. Ela reescreveu a história da nossa empresa e me ensinou que, às vezes, as melhores soluções vêm de onde menos esperamos. O salão ficou completamente em silêncio. Sofia representa tudo o que nossa empresa deveria valorizar. Criatividade, dedicação, humildade e a coragem de encarar problemas complexos com um olhar novo. William se virou para ela. Obrigado, Sofia, por salvar nossa empresa e por me ensinar que valor humano não se mede por currículo. A plateia explodiu em aplausos. Não era aquele aplauso educado de evento corporativo. Era um aplauso verdadeiro, caloroso. Pessoas se levantaram. Oliver gritou do meio do público. Essa é a minha Sofia! E fez todos rirem. Sofia olhou para a plateia, depois para William. Seus olhos brilhavam, não de raiva, mas de emoção. Ela deu um passo à frente no microfone. Obrigada, disse simplesmente. Mas quero deixar uma coisa clara. Não fiz nada que qualquer pessoa dedicada não pudesse fazer. Tive sorte de ter acesso ao conhecimento, tempo para estudar e... Ela olhou para William. Alguém que me deu a chance de mostrar do que eu sou capaz. Mais aplausos. A verdadeira inovação acontece quando paramos de olhar para diplomas e começamos a olhar para pessoas, quando valorizamos a curiosidade tanto quanto as credenciais, e quando reconhecemos que a inteligência está em todo lugar, só esperando uma oportunidade. Sofia saiu do palco sem drama, sem discurso longo, sem promessas de mudar o mundo. Simples, direta, genuína. E enquanto a plateia continuava aplaudindo, William percebeu que estava completamente e irremediavelmente apaixonado por Sofia Sanz, não só pela programadora brilhante, não só pela mulher que salvara sua empresa, mas pela pessoa honesta, corajosa e humilde
que acabara de dar uma aula de humanidade a uma sala cheia de executivos milionários. O telefone fixo da casa de William não parou de tocar por 3 dias depois do evento. Jornalistas queriam entrevistar a babá genial. Headhunters ofereciam salários de 6 dígitos. Universidades ofereceram bolsas integrais. Sofia respondeu com educação, agradeceu e recusou tudo. Não. Obrigada. Sim, tenho certeza. Não, não é pelo dinheiro. William observava fascinado e confuso. Na manhã de quarta-feira, depois que Sofia recusou a 10ª ligação, antes mesmo do café, ele não aguentou mais segurar. Por que você está recusando tudo? Sofia serviu suco de laranja para Oliver. Porque eu não quero. Mas são oportunidades incríveis. Google, Microsoft, Amazon, todas oferecendo cargos seniores. William gesticulava perdido. São empregos dos sonhos, salários que a maioria das pessoas nem consegue imaginar. Sofia sentou-se à mesa. William, você já parou para pensar que talvez os meus sonhos sejam diferentes dos seus? Como assim? Eu não quero ser a próxima Mark Zuckerberg. Não quero trabalhar 16 horas por dia construindo impérios de tecnologia. Ela deu uma mordida na torrada. Eu quero equilíbrio, tempo para quem eu amo, finais de semana livres, férias de verdade. Oliver levantou os olhos do cereal. Quem é Mark Zuckerberg? Um homem que criou o Facebook e provavelmente não sabe a cor dos olhos dos filhos dele, respondeu Sofia, olhando diretamente para William. Essa foi baixa. Foi sincera. Sofia se levantou. Boa sorte, William. Eu admiro a sua ambição, mas ela não é minha. Eu quero estabilidade, não glória. E a Isabela? Você não quer ajudar mais? Sofia parou na porta da cozinha. Isabela está na faculdade dos sonhos dela com uma bolsa integral que ela conquistou sozinha. Ela não precisa que eu vire uma executiva viciada em trabalho para ter orgulho de mim. Depois que Sofia saiu com Oliver para o parque, William ficou sozinho na cozinha, tentando entender. Ele compreendia o que ela queria dizer, mas não conseguia entender como alguém podia simplesmente recusar oportunidades como aquelas. O telefone tocou de novo. Dessa vez, William atendeu. Condomínio More Residents. Olá, gostaria de falar com Sofia Sanz, por favor. Aqui é da TED Talks. Gostaríamos de convidá-la para uma palestra sobre inovação disruptiva. Ela não está interessada, William interrompeu. Mas você nem perguntou a ela. Não preciso. Ela quer uma vida tranquila. Entendi. Obrigado. William desligou e ficou olhando para o telefone. Uma vida tranquila? Quando foi a última vez que ele quis isso? Na sexta-feira, as ligações finalmente diminuíram. Sofia estava na sala dobrando roupas enquanto Oliver jogava videogame. William apareceu com uma expressão estranha no rosto. Recebi uma ligação interessante hoje. Outro recrutador? Não, era o reitor da Universidade de Washington. Eles querem criar uma bolsa com seu nome para estudantes de baixa renda interessados em tecnologia. Sofia parou de dobrar. Sério? Completamente. A Bolsa Sofia Sanz para Inovação Inclusiva. Querem sua autorização para usar seu nome e sua história como inspiração. Sofia ficou em silêncio por um momento. E o que você disse? Que você provavelmente diria não, mas que eu passaria o recado. Sofia sentou-se no sofá. Isso é diferente. Por quê? Porque não é sobre mim. É sobre outras pessoas como eu. Pessoas com inteligência, mas sem acesso. Ela olhou para ele. Vou pensar a respeito. William sorriu. Achei que você diria isso. Na manhã de sábado, William acordou com uma ideia. Uma ideia que o fez sorrir pela primeira vez em dias. Foi até a pizzaria favorita de Oliver, que ele tinha descoberto ser também a de Sofia, e comprou uma pizza grande de marguerita. Depois passou numa papelaria e comprou um cartão em branco. Quando chegou em casa, Sofia estava na cozinha preparando o almoço. Pizza no café da manhã? Ela levantou numa sobrancelha. Não é pro café. William colocou a caixa na mesa da cozinha junto com um envelope. É uma proposta de trabalho. Sofia olhou para a caixa, depois para ele. William. Abre. Dentro da caixa, além da pizza perfeitamente dourada, havia um bilhete escrito à mão.
Sofia, proposta formal de trabalho. Cargo: consultora de soluções criativas na TechCore. Carga horária: 20 horas semanais flexíveis. Salário: muito bom, mas não absurdo. Benefícios: plano de saúde, 30 dias de férias e pizza grátis quando quiser. Requisitos: continue sendo exatamente quem você é. Local de trabalho: onde você se sentir mais confortável. Chefe: um cara que está aprendendo que sucesso sem equilíbrio não é sucesso. PS: pode trazer o Oliver sempre que quiser. Temos sala de jogos com videogame. William Sofia leu o bilhete 3 vezes. Depois olhou para William. 20 horas por semana com total flexibilidade. Se o Oliver estiver doente, você trabalha de casa. Se a Isabela precisar, você tira folga. Se quiser viajar, a gente dá um jeito. E o salário muito bom, mas não absurdo. O suficiente para você se sentir segura, sem virar escrava do dinheiro. William se aproximou. Sofia, eu não quero te transformar em mim. Eu quero aprender a ser mais como você. Sofia pegou uma fatia de pizza. E se eu não aceitar? Então você não aceita. E continua sendo a pessoa mais importante na vida do Oliver. E na minha. Sofia mastigou devagar. Essa pizza tá maravilhosa. É da Dinas. O Oliver disse que é sua preferida. É mesmo? Ela pegou outra fatia. William? Sim? Você disse a pessoa mais importante da minha vida. William sentiu o coração acelerar. Eu disse. Foi de propósito? Totalmente de propósito, Sofia sorriu. Bom saber. Ela terminou sua fatia em silêncio. William esperou, tentando não demonstrar o nervosismo. Tudo bem, disse Sofia finalmente. Tudo bem o quê? Eu aceito o trabalho. Ela dobrou cuidadosamente o bilhete, mas com algumas condições. Quais? Primeiro, nada de me apresentar como a ex-babá que virou consultora. Eu sou a Sofia. Ponto. Fechado. Segundo, se você voltar a ser um workaholic obcecado, eu estou fora. Entendido. Sofia se levantou e se aproximou dele. Sobre aquele beijo no corredor, o coração de William parou por um segundo. Sim, ainda estou pensando nele. E então ela sorriu e o beijou lentamente no rosto. Você vai saber quando eu parar de pensar. Ela se afastou, pegou outra fatia de pizza e saiu da cozinha cantarolando. William ficou parado, com a mão no rosto onde ela o havia beijado, com um sorriso bobo estampado. Lá do corredor, a voz de Oliver ecoou. Papai, por que você está sorrindo sozinho de novo? A Sofia disse que você tem feito muito isso ultimamente. William riu alto. Porque a vida está ficando interessante, filho. Mais interessante que pizza no café da manhã? Muito mais interessante que pizza no café da manhã. E pela primeira vez em anos, William Moore tinha certeza absoluta de que estava no caminho certo. 6 meses depois, Sofia tinha se encaixado perfeitamente em sua nova função na TechCore. Trabalhava 3 dias por semana no escritório, 2 de casa, e tinha conseguido melhorar a eficiência de 5 departamentos diferentes. Tudo isso sem nunca trabalhar mais de 6 horas seguidas. Ela parece ter um superpoder, disse Marcos durante uma reunião. Resolve em 2 horas problemas que a gente levava dias para entender. William sorria toda vez que ouvia esse tipo de comentário. Sofia não tinha mudado quem era. Ela só tinha encontrado o lugar certo para brilhar. E ele... Bem, ele estava aprendendo que sair do escritório às 6 não fazia o mundo acabar. Oliver adorava ir à empresa nos dias em que Sofia trabalhava lá. Tinha seu próprio cantinho no escritório dela, com livros, jogos e um computador onde ajudava a resolver problemas desenhando soluções coloridas. Pai, a Sofia disse que o código azul funciona melhor que o vermelho, explicou sério durante o jantar. É científico. Claro que é, William respondeu, trocando um olhar cúmplice com Sofia. O relacionamento deles tinha se tornado algo confortável e acolhedor. Ainda não tinham oficializado nada, mas viviam numa doce dança de quase romance, toques de mãos acidentais, olhares que duravam alguns segundos a mais do que deveriam.
Conversas que terminavam com sorrisos cheios de significado. Oliver, claro, já era um observador profissional. "Quando vocês vão se casar?" perguntou numa terça-feira de manhã, no café da manhã. Sofia quase se engasgou com o café. William deixou a torrada cair. "Quem disse que a gente vai se casar?" Sofia perguntou, recuperando o fôlego. "Ninguém", respondeu Oliver, mastigando o cereal pensativo. "Mas vocês fazem aquela cara de quem tá apaixonado, igual nos filmes. E já moram na mesma casa, e o papai vive sorrindo agora. E você deixa bilhetinhos para ele, mesmo quando não tem nada para consertar." William e Sofia se olharam. A análise de um menino de 5 anos era estranhamente precisa. "Oliver, relacionamentos adultos são complicados", Sofia tentou explicar. "Por quê? Vocês gostam um do outro, cuidam um do outro, se fazem felizes. Parece simples para mim." "Da boca de uma criança", pensou William. 2 semanas depois, William recebeu um convite que mudaria tudo. A TechCore havia sido selecionada para apresentar suas inovações no Global Technology Summit em São Francisco, o maior evento da indústria, com 5.000 participantes de 50 países. "Eles querem que eu apresente nossa abordagem de inovação inclusiva", ele contou a Sofia. "E quero que você vá comigo, como consultora, como parceira." William fez uma pausa, sentindo o peso da palavra. "Quero dizer, parceira profissional, co-apresentadora." "Entendi", Sofia sorriu. "E o Oliver?" "Vai com a gente, vai ser uma aventura em família." Ele hesitou novamente. "Família de trabalho. Família, você entendeu?" "Entendi." Sofia riu do jeito atrapalhado dele. "E eu aceito." O Global Technology Summit aconteceu no Moscone Center, um enorme complexo no centro de São Francisco. William já tinha se apresentado lá muitas vezes, mas nunca estivera tão nervoso. Não era pelos 5.000 participantes, nem pelas câmeras transmitindo ao vivo para o mundo todo. Era por causa de um plano que ele vinha pensando há semanas e que poderia dar muito certo ou muito errado. Sofia estava deslumbrante num blazer azul marinho que realçava seus olhos, com um visual profissional e acolhedor que só ela conseguia transmitir. Oliver estava na primeira fila, usando um crachá especial de consultor mirim que Sofia havia feito para ele. A apresentação foi impecável. William falou sobre inovação disruptiva. Sofia destacou a importância de enxergar problemas por ângulos diferentes. E juntos mostraram como pequenas mudanças de mentalidade podem gerar grandes resultados. A plateia estava completamente engajada. Perguntas inteligentes, aplausos genuínos, cartões de contato trocados como confete. "E para encerrar", disse William quando a apresentação se aproximava do fim, "quero dizer algo pessoal." Sofia olhou surpresa. Aquilo não estava no roteiro. "Quando conheci a Sofia, ela era apenas a babá do meu filho", disse William, olhando diretamente para ela. "Eu não conseguia enxergar além dos rótulos que eu mesmo criei. Babá, funcionária, alguém sem diploma universitário." A sala estava em completo silêncio. Mas a Sofia me ensinou que rótulos são limites que colocamos nos outros e em nós mesmos. Ela não apenas salvou nosso sistema, ela salvou a forma como pensamos. William fez uma pausa, olhando nos olhos dela. "Ela salvou meu coração." Os olhos de Sofia se arregalaram. O que ele estava fazendo? William se ajoelhou no palco. 5.000 pessoas prenderam a respiração. Câmeras se aproximaram. "Sofia Sans", ele disse, tirando um pequeno laptop do bolso. "Você mudou minha vida, a vida do meu filho e a vida da nossa empresa. Me ensinou que o amor, assim como a inovação, acontece quando paramos de seguir manuais e começamos a seguir o coração." Ele abriu o laptop. Na tela, em vez de códigos, aparecia uma mensagem. "Quer ser minha co-CEO na vida?" E no compartimento, onde normalmente ficaria a bateria, havia um anel. "William", sussurrou Sofia, cobrindo a boca com as mãos. "Eu sei que você não gosta de grandes demonstrações.
Sei que prefere momentos simples, íntimos. William sorriu. Mas eu queria que o mundo inteiro soubesse que você é a pessoa mais extraordinária que já conheci. A plateia estava muda. 5.000 pessoas assistindo a um pedido de casamento em plena conferência de tecnologia. Então, disse William, erguendo o anel, Sophia Sanz, programadora autodidata, solucionadora de problemas impossíveis, a mulher que me ensinou que inteligência vem tanto do coração quanto da mente. Você aceita se casar comigo? Sophia olhou para ele, para o anel, para as 5.000 pessoas na plateia e para Oliver, que estava na primeira fila gritando: Diz sim, Sophia! Então ela fez algo bem típico dela. Riu. Mas não foi uma risada nervosa, foi alegre, verdadeira, livre. William Moore, disse ela, pegando o microfone, você é completamente louco. Isso é um sim? Você realmente acha que eu diria não, depois de um pedido com um laptop personalizado numa conferência internacional? Ela se ajoelhou também, ficando na mesma altura dele. Sim, eu aceito me casar com você. Pegou o anel, o examinou com um sorriso. Mas só se eu puder continuar te mandando bilhetinhos corrigindo seu código. Para sempre, disse William, colocando o anel no dedo dela. A multidão explodiu. 5.000 pessoas de pé, aplaudindo, vibrando, assobiando, flashes disparando, gente chorando. Um mar de felicidade coletiva. Mas Sophia e William só tinham olhos um para o outro. Eu te amo, ele disse, finalmente soltando as palavras que guardava havia meses. Eu também te amo, respondeu ela. Desde o dia em que você riu das minhas piadas sobre vazamento de memória. Foi aí que eu soube que era amor de verdade. William riu. Beija ela, pai, gritou Oliver no meio da plateia, arrancando outra onda de risadas. E ali, no palco do maior evento de tecnologia do mundo, diante de 5.000 testemunhas e câmeras, transmitindo ao vivo para o planeta todo, William Moore beijou Sophia Sanz. Foi um beijo que disse tudo o que precisava ser dito. Sobre códigos e corações, sobre problemas resolvidos e vidas transformadas, sobre o amor que chega quando menos se espera, e muda tudo o que achávamos saber sobre nós mesmos. Quando se separaram, Sophia sussurrou: Da próxima vez, me avisa antes de fazer um pedido público desses. Da próxima vez, quando a gente renovar os votos daqui a 50 anos. Sophia sorriu. Quero estar pronta para te dar uma resposta à altura. William riu, segurou a mão dela e acenou para o público, que continuava aplaudindo como se não quisesse parar nunca. 3 meses depois do pedido em São Francisco, a cobertura de William estava se transformando em algo que ele jamais imaginou. Um local para casamento. Tem certeza que quer se casar aqui em casa? Ele perguntou pela 10ª vez, enquanto via Sophia comandar a decoração com a precisão de um general. William, se você me perguntar isso mais uma vez, vou colocar um loop infinito no sistema da empresa, respondeu ela, ajustando um arranjo de flores. Claro que tenho certeza. Foi aqui que a nossa história começou. É aqui que o Oliver se sente em casa. É aqui que tudo faz sentido. Isabela tinha chegado de Los Angeles na noite anterior, radiante de felicidade ao ver sua irmã mais velha finalmente encontrar alguém que a valorizasse de verdade. Ela e Oliver tinham virado melhores amigos em questão de horas, unidos pela missão de garantir que o casamento fosse perfeito. Sophia, disse Oliver, entrando na sala com um terno claramente apertado demais. Minha gravata está tentando me enforcar. Vem cá, pequenino, disse Sophia, ajoelhando-se para ajeitar a gravata dele. Você sabe que logo vai ter que me chamar de madrasta, né? Posso continuar te chamando de Sophia? Perguntou ele sério. Madrasta soa muito formal. Pode me chamar do que quiser, desde que seja com amor. Então vou te chamar de Mamãe Sophia, sorriu Oliver, porque você é tipo uma mãe, mas ainda é a minha Sophia. Sophia sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Mamãe Sophia é perfeito. Às 4 da tarde, os convidados começaram a chegar. Era uma celebração íntima, com apenas 40 pessoas. Família, amigos próximos e alguns colegas de trabalho que se tornaram parte essencial da vida deles.
Marcos apareceu com a esposa, ainda sem acreditar que seu chefe workaholic estava se casando com a consultora mais sensata de toda a empresa. Hamilton apareceu impecável, sem uma gota de suco, surpreendentemente humilde depois dos acontecimentos dos últimos meses. "Onde está a noiva?" perguntou a celebrante, uma mulher alegre que Sofia havia escolhido exatamente por ser menos formal do que um padre tradicional. "Ela está se arrumando", respondeu William, nervoso, olhando para o fim do corredor. Às 16h15, Sofia surgiu e deixou todos sem palavras. Ela vestia seu uniforme de babá, o mesmo uniforme azul simples do seu primeiro dia de trabalho, perfeitamente passado, com um pequeno broche de flor no bolso. "Sofia", sussurrou Isabela, horrorizada, "você não vai se casar com esse uniforme." "Por que não?" Sofia deu de ombros, caminhando calmamente até William. "Foi com essa roupa que resolvi meu primeiro problema para ele. Foi com essa roupa que ele se apaixonou por mim. É a roupa da mulher a quem ele pediu em casamento." William a olhava como se ela fosse a coisa mais linda do mundo. "Você está perfeita." "Tem certeza?" perguntou Sofia, girando devagar. "Porque eu trouxe um plano B." "Você está perfeita assim." A celebrante sorriu. "Bem, com certeza essa será a cerimônia mais única que já realizei. Podemos começar?" A cerimônia foi simples e emocionante. Eles escreveram seus próprios votos, cheios de piadas internas, que fizeram todos rirem. William prometeu nunca mais tentar impressionar Sofia com códigos falsos. Sofia prometeu continuar corrigindo os erros dele, nos programas e na vida. Na hora das alianças, Oliver se aproximou carregando um pequeno travesseiro que ele mesmo havia decorado com desenhos de corações e computadores. "Com este anel", disse William, deslizando a aliança no dedo de Sofia, "eu te prometo uma vida cheia de aventuras, códigos corrigidos e pizzas de domingo." "Com este anel", respondeu Sofia, "eu te prometo paciência infinita, bilhetes engraçados e amor incondicional." "Eu os declaro marido e mulher", disse a celebrante. "Pode beijar a noiva." A Sofia levantou a mão. "Espera só um minutinho." Ela saiu correndo para o quarto, deixando todos confusos. 2 minutos depois, reapareceu usando um vestido de noiva simples, elegante e absolutamente deslumbrante que realçava sua beleza natural. "Agora sim", disse ela, sorrindo. "Eu não ia deixar todas as fotos do casamento com o uniforme de trabalho." A plateia riu e aplaudiu. William balançou a cabeça, sorrindo. "Você é incrível." "Eu sei", disse Sofia, se aproximando. "Agora me beija direito, marido." E ele beijou. Um beijo que selava não só um casamento, mas uma parceria que transformaria 2 vidas e uma empresa inteira. A festa foi exatamente como tinham planejado. Descontraída, divertida e cheia de momentos inesperados. A comida veio da pizzaria favorita deles. A música misturava jazz com reggaeton e Oliver dominou a pista com passos de dança que ele jurava ter aprendido em vídeos educativos. Na hora de jogar o buquê, Sofia tinha uma última surpresa. "Solteiras, venham pra cá!" ela gritou. "Mas cuidado, hoje não tem buquê tradicional." Ela puxou um pendrive dourado com uma fita branca amarrada. "Esse USB contém todos os códigos que corrigi do William nos últimos meses", anunciou. "Quem pegar ganha poderes especiais de depuração de bugs." Ela lançou o pendrive por cima do ombro. Isabela pegou no ar, riu alto e gritou: "Vou hackear o sistema da faculdade e melhorar minhas notas." "Isso é ilegal", gritou Sofia rindo. "Aprendi com a melhor." Quando a festa começou a se acalmar e os convidados foram indo embora, William e Sofia se encontraram no escritório, o lugar onde tudo começou. "Então, senhora Moore", disse William, abraçando-a por trás enquanto ela digitava no computador, "como é ser uma mulher casada?" "Igual", respondeu ela com um sorriso. "Só que agora posso oficialmente consertar seus códigos." Sofia se virou nos braços dele. "E você, Sr. Moore? Como se sente sendo um homem casado?" "Como se tivesse encontrado minha co-CEO para a vida inteira." William beijou a testa dela. "E olha o que eu mandei emoldurar para o escritório.
Ele apontou para a parede, onde havia uma placa elegante com letras douradas. Nunca subestime uma mulher com um pano na mão e um plano na cabeça. Sofia caiu na risada. Perfeito, mas agora você sabe que eu vou exigir meu próprio escritório, né? Já cuidei disso, respondeu ele. Sala ao lado, vista para o parque, computadores de última geração, cafeteira que só você sabe usar e uma plaquinha na porta. Sofia Sandsmore, solucionadora oficial de problemas impossíveis. Sofia sorriu. Gosto de como isso soa. Eles ficaram em silêncio por um momento, olhando pela janela a cidade de Seattle iluminada à noite. Era a mesma vista que William tinha encarado sozinho por anos. Mas agora, tudo parecia diferente, mais colorido, mais vivo, mais completo. O Oliver está dormindo? Perguntou Sofia. Como uma pedra. Isabela está lendo para ele. William sorriu. Acho que hoje a gente ganhou 2 famílias. Com certeza. Sofia se aconchegou ainda mais nos braços dele. William, sim. Obrigado por quê? Por me enxergar. De verdade. Não pelo que eu faço, mas por quem eu sou. Obrigado, William, ele respondeu. Por me ensinar que a vida é muito mais do que trabalho, que a inteligência tem muitas formas e que o amor acontece quando a gente menos espera. Sofia sorriu e olhou para a placa na parede. Você sabe que essa frase vai virar uma lenda na empresa, né? Tomara, disse William beijando-a de novo. Quero que todo mundo que entrar aqui saiba que grandes coisas podem nascer de lugares inesperados. Como uma babá que resolveu um problema de 300 milhões de dólares. Como uma mulher extraordinária que mudou toda a minha vida. E ali, no escritório onde Sofia consertou seu primeiro código, onde compartilharam conversas sobre vida e sonhos, onde um beijo mudou tudo. Eles começaram o primeiro dia de suas vidas como marido e mulher. O que você achou da história de Sofia e William? Deixe sua opinião nos comentários. Avalie essa história de 0 a 10. Inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar todas as nossas histórias. E não esqueça de assistir mais histórias emocionantes clicando aqui na tela final.